A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 21, que vai nos dizer assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Isaque, ele não se precipitou, mas ele resolveu orar ao Senhor. Ele resolveu falar com Deus aquilo que ele necessitava, sabendo ele que Deus havia prometido uma descendência ao pai dele. Quando Deus faz uma promessa, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. E nós não temos que nos precipitarmos para fazermos aquilo que Deus é quem vai fazer. Isaque sabia, eu tenho uma promessa, então eu não tenho por que me precipitar. Deus está dizendo para você: não se precipite. Se tem uma decisão que você precisa tomar a partir de hoje, é orar. Orar para que Deus mude a situação. Orar para que Deus abra a porta. Orar para que Deus te dê um direcionamento. E não você querer fazer aquilo que Deus falou acontecer na sua vida. Muitas vezes nós queremos fazer a promessa de Deus se cumprir na nossa vida como se fosse com a força do nosso braço. Quando recebemos dos céus uma promessa, quando Deus fala algo para as nossas vidas, é Ele quem vai trazer o cumprimento daquilo que Ele disse no tempo dEle, da forma dEle. Nós precisamos somente estar em oração, e foi isso que Isaque fez. Isaque orou. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que o Espírito Santo está falando contigo de maneira clara e dizendo: não se precipite, mas ore. Declare comigo: eu não vou me precipitar, eu vou orar. Eu não vou me precipitar, eu vou orar. O Espírito Santo, ele está dizendo para você: a precipitação pode destruir muitas coisas na sua história. A precipitação pode te levar a caminhos que você vem se arrepender depois. Mas quando nós esperamos em Deus, aguardamos nele e oramos, a precipitação ela não toma conta do nosso coração e nós esperamos com paciência no que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes a oração não será respondida no mesmo momento. Às vezes vai demorar um pouco, mas eu quero lhe dizer: vai chegar um momento em que a resposta da sua oração vai chegar. Por isso, você não pode desistir de orar. Você não pode desistir de falar com Deus o que você necessita, qual é a sua necessidade, porque Deus certamente tem resposta. É para quem ora. Aqui estava Isaque orando. Quando a gente observa que Isaque ora, a gente consegue lembrar, irmãos, que Isaque não quis cometer o mesmo erro que o seu pai e sua mãe haviam cometido. Porque Sarai e Abrão, eles tinham uma promessa de Deus. Porém, olhando para o tempo, para o momento, vendo que as circunstâncias eram contrárias, Sarai diz para Abrão: Deus tem me impedido de gerar. Pega aqui a minha serva e deita com ela. Eles se precipitam. Ao invés de estar orando, eles estão se precipitando. Isaque vivenciou o quanto a precipitação não foi bom para a casa do pai dele. Com certeza, irmãos, ele ouvia as histórias. E ele cresceu com aquilo na mente. Quando ele precisou de uma resposta, ele disse: eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou orar. Quando a gente vê esse posicionamento dele aqui, irmãos, a gente observa que ele não quis cometer o mesmo erro que o seu pai. Porque o pai e a mãe dele haviam errado, colocando o Agar onde não devia. E é isso que a precipitação faz com a gente, irmãos. Faz a gente colocar pessoas em lugares que não devem ser colocados. Faz a gente confiar em pessoas que não era pra gente confiar. A precipitação faz a gente fazer alianças que não era pra gente fazer. Porque assim, irmãos, quando Deus nos faz uma promessa, nós não temos que ficar ansiosos para o cumprimento dela. Nós precisamos descansar, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Declare comigo: eu vou descansar, pois o meu Deus é fiel para cumprir cada promessa na minha vida.
Eu vou descansar, pois o meu Deus é fiel para cumprir cada promessa na minha vida. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, minha irmã. O posicionamento que você precisa ter é este aqui que Isaac teve, orar. Ele viu que havia uma esterilidade também na história dele, como houve na história do pai dele e da mãe dele. Porque Sarai era estéril. E agora nós observamos aqui também que Rebeca era estéril. Em lugares onde há grandes promessas, haverá impossibilidades para a nossa fé ser provada. Em lugares aonde há, meu irmão e minha irmã, grandes milagres para acontecer, a impossibilidade muitas vezes vai ser grande. E o Senhor está dizendo: coloque a sua fé em ação. Isaac orou por sua mulher porque ela era estéril. Isaac já havia vivenciado, irmãos, essa história aqui com os pais dele. A mãe dele era estéril. Então eu tenho certeza que Isaac cresceu ouvindo as palavras que eram ditas, o milagre que aconteceu dentro da casa dos pais dele, quando ambos já eram velhos, avançados em idade, e Deus concedeu um filho, e este filho era Isaac. E agora Isaac vê a história acontecendo novamente na casa dele agora, com a esposa dele que era estéril, mas era a mulher que Deus havia direcionado para a vida dele. Foi a mulher que Abrão mandou buscar. Então Isaac estava debaixo de obediência. Quando você está debaixo de obediência e as coisas ainda não aconteceram, não é sinal de que você está fazendo algo errado, não. É o tempo de Deus que não se cumpriu na sua vida ainda. Porque quando chega o tempo de Deus, as coisas acontecem. O que a gente precisa fazer é estarmos na posição. É nos posicionarmos diante daquilo que Deus já direcionou para a nossa vida. Havia uma direção. Quando há uma direção, irmãos, nós ficamos posicionados. Declare comigo: eu ficarei posicionada, pois Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. Eu ficarei posicionado, pois Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração. No caso aqui foram orações, plural. Porque não foi somente uma oração. Às vezes, irmãos, nós queremos orar um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Mas quando a gente não vê as coisas acontecendo, muitas vezes nós temos a tendência de esmurecer. Mas quando olhamos para a história de Isaac, a gente observa que ele não esmureceu, não. E eu vou te falar algo. Ele não orou 2 dias, nem 1 ano, nem 2 anos, não. Ele orou 20 anos para que a sua esposa viesse a gerar. Ele orou 20 anos para ver o milagre acontecendo dentro da sua casa. Porque ele lembrava, imagino eu, ele lembrava diariamente, irmãos, que ele tinha uma promessa. E foi isso, irmãos, que fez ele continuar perseverando e continuar crendo. Você tem uma promessa. E a promessa que você tem, ela tem que te motivar a acreditar, a colocar a sua fé em ação e a lembrar diariamente. Deus não precisa que eu dê um jeitinho para ele cumprir o que ele me falou. Ele vai fazer cumprir. Ele é todo poderoso, irmãos. Tanto querer quanto efetuar está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Então por que nós ficamos nos preocupando com as promessas que ele nos faz, como se fosse responsabilidade nossa cumprir a promessa? A nossa responsabilidade é orarmos, é nos posicionarmos como Isaac se posicionou. É não cometermos o erro da precipitação na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, mas confiarmos que aquele que iniciou a obra é fiel para aperfeiçoar, é fiel para cumprir, é fiel para concluir aquilo que ele iniciou. Então, se ele falou, ele vai fazer acontecer. Eu não sei qual vai ser o caminho que ele vai usar. Eu não sei quais serão as estratégias que ele vai me entregar, mas eu preciso continuar confiando. Declare comigo: eu vou continuar confiando nesse Deus poderoso. Eu vou continuar confiando nesse Deus poderoso. Onde havia grandes promessas, que era na casa dos patriarcas, havia também impossibilidades. Para quê? Para que a fé deles fosse provada, moldada, trabalhada.
para que eles pudessem ter uma fé fortalecida. Aquilo que você olha hoje pensa ser um castigo, aquilo que hoje você olha e diz: essa porta não abre, isso aqui não acontece, é Deus te ensinando a ser forte, é Deus te ensinando a estar confiando nele, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Pode passar céus, pode passar terra, pode passar o que preciso for, meu irmão e minha irmã, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela não volta vazia sem antes fazer a ele o que apraz. Irmãos, havia uma promessa de grande descendência e Deus cumpriu a promessa aos patriarcas. Deus cumpre aquilo que ele fala no seu tamanho do milagre que você precisa e o tamanho da impossibilidade que há na sua vida. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Deus não errou o endereço quando ele escolheu você. Deus não errou o endereço quando ele escolheu a sua casa. Deus não errou o endereço quando ele disse que faria acontecer na sua vida o impossível. Ele vai cumprir a palavra dele. Mesmo que haja dificuldades, lutas, adversidades, impossibilidades, aqui no caso de Isaac, era a esterilidade da sua esposa, havia ali uma barreira para que a palavra de Deus de uma numerosa descendência não viesse a se cumprir. Mas Isaac entendeu, quem falou foi Deus. Se foi Deus quem falou, eu não tenho que ficar me preocupando, eu só preciso fazer orar. E foi isso que ele fez, ele orou. Não botou ninguém que Deus não mandou no meio, não fez alianças, não casou com outras mulheres, mas aguardou o cumprimento da promessa na casa dele e assim sucedeu. Não houve problemas aqui no casamento, na casa de Isaac, eu digo na família, entre o casamento, por causa dessa brecha aberta da precipitação. Ao contrário da casa de Abraão, que houve grandes problemas dentro da casa de Abraão, desde o dia em que Sarai deu ali a ideia para que eles se precipitassem e Abraão assinou embaixo. Mas na casa de Isaac não ocorreu este problema. Por quê? Porque Isaac orou, aguardou. Orar, irmãos, é falar com Deus e aguardarmos a resposta dele. Você não precisa se precipitar, você não precisa querer tomar uma direção porque ainda não aconteceu aquilo que Deus falou que vai fazer. Lembre-se, quem me fez a promessa é fiel. Aquele que falou, ele sabia o que aconteceria na minha vida. Ele sabia que haveria impossibilidades, que haveria dificuldades, que portas iriam estar fechadas, que haveria esterilidade. Mas ele é fiel para cumprir a palavra dele e fazer milagre acontecer. Aqui seria mais um milagre na casa dos patriarcas, mostrando que Deus não erra endereço. O que Deus lhe falou, ele vai fazer acontecer, mas descansa o teu coração e ora. Não queira ajudar a Deus, porque Deus não precisa nem da minha, nem da sua ajuda. Quando ele fala algo, ele vai cumprir. Então descansa, declare comigo: eu vou descansar no Senhor, porque ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. Eu vou descansar no Senhor, porque ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. Versículo de número 26. Depois nasceu irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Isaac tinha 60. E a Bíblia vai nos dizer que Isaac, quando ele se casa com Rebeca, ele tinha 40 anos. Versículo 20, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Então aqui nós observamos que ele casa com 40, e os filhos dele, que foi Esaú e Jacó, nasceram quando ele tinha 60. Então, ao todo, foram 20 anos de orações. 20 anos ele aguardando. O salmista vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouviu o clamor do salmista, Deus ouviu o clamor de Isaac e ele ouve o seu.
Mas não se precipite. Espere com paciência, mesmo que o aguardar seja doloroso. Mesmo que a sua vontade seja tomar atitudes a partir de hoje, o Senhor está dizendo para você: não se precipite, mas espere, aguarde, sabendo que a sua confiança está naquele que não perde batalha. Está naquele que faz a promessa, conhecendo a sua estrutura e a sua história, e ele não erra endereço. Quando Deus falou algumas coisas ao teu respeito, por mais que pareçam grandiosas as promessas de Deus, ele sabia das impossibilidades que havia no caminho. Ele sabia das improbabilidades que você encontraria. Mas mesmo assim, ele te escolheu. Mesmo assim, o Senhor diz para você: eu tenho uma obra na tua vida e eu vou fazer acontecer aquilo que eu disse. Isaac, irmãos, teve o prazer de ser pai. E Deus cumpriu a palavra dele, dando uma descendência a Abraão numerosa. Porque Deus, irmãos, quando ele fala, ele cumpre. As coisas de Deus, irmãos, vai ter dificuldades, vai ter lutas, a porta vai estar fechada, mas muitas vezes é para provar a nossa fé. Mas depois ele fará milagres acontecer e o nome dele será glorificado. Deus tem milagres para te entregar. E ele diz para você: descansa. Continua orando, porque eu sou Deus que cumpro as minhas promessas. Eu sou Deus que cumpro a minha palavra. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele vai cumprir o que ele te prometeu. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, porque o Senhor é bom, meu Pai, cumpre aquilo que o Senhor promete, mesmo que haja, meu Deus amado, em meio aos nossos caminhos, meu Deus, impossibilidades. Mesmo, meu Deus amado, que venha haver lutas, dificuldades, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir, pois o Senhor é fiel. E eu creio na tua fidelidade, assim como o Senhor, Pai, ouviu as orações, porque não foi somente uma, mas foram orações durante anos que Isaac fez confiando no Senhor. E assim como o Senhor viu, Pai, as orações dele, o Senhor também escuta as nossas orações e traz a resposta. O Senhor não permite, Pai, que os teus filhos venham ficar, meu Deus, sem uma solução, sem uma resposta, sem um milagre. Se o Senhor prometeu, o Senhor faz acontecer. Senhor, quantas impossibilidades há no caminho dos escolhidos, Pai. Quantas improbabilidades há nos caminhos, Pai, daqueles que o Senhor escolhe. Mas o Senhor vai cumprir a tua palavra. O Senhor vai cumprir a tua promessa, porque o Senhor é fiel, Pai. Que os teus filhos não se precipitem, mas aguardem em ti, Pai, porque o Senhor vai cumprir a boa palavra e o teu nome será glorificado, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial e que haja testemunho para os teus filhos contarem para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, também aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor, meu Deus, conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor os prospere, que o Senhor venha os visitar de maneira sobrenatural e que teu Espírito Santo trabalhe, Pai. Continue falando melhor, Espírito Santo, aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Deus, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: continue.
Não pare mesmo que tudo pareça estar adverso. Continue crendo, confiando, não se precipite, porque Deus tem resposta para o teu coração. Orações que você vem fazendo para o Senhor, elas terão resposta se você não parar. Isaac pôde contemplar a sua esposa Rebeca gerando e a esterilidade tendo que cair por terra, porque havia sobre eles uma promessa. Quando há sobre você uma promessa e quando você ora por esta promessa, tenha certeza que ela se cumprirá. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.